pessoal, meu nome é Isabela Tramontina e eu sou do canal Livrisa. Eu vim aqui hoje para gravar o vídeo prometido a respeito da minha estante, de alguns escritores que marcaram a minha trajetória, alguns livros pontuais que me fazem lembrar de momentos muito especiais da minha vida. Então vamos lá, primeiro eu acho que vale a pena a gente começar a conversar sobre como eu organizo a minha estante. Eu não separo os meus livros por escritores, a minha estante funciona a partir de dois critérios básicos, assim. O primeiro deles é a temática e o segundo é gênero literário. Então, por exemplo, essa estante aqui do canto, ela é inteira de poesia e de contos e crônicas também. Eu costumo deixar, então, esses livrinhos mais próximos de onde eu sento para ler, porque é uma forma de sempre revisitar mesmo os contos que eu já li ou as poesias que eu já estive em contato e conhecer outros enquanto eu leio os livros maiores, vamos dizer assim, porque para mim é importante a releitura, você maturar a informação por mais tempo, o que também possibilita um conjunto maior de escritores lidos ao mesmo tempo. Então nada me impede de ler só um conto de um escritor e não concluir o livro como um todo. Eu tenho o hábito de sempre, quando é possível de manhã, sentar próximo aqui à estante e pegar uma poesia para ler. E às vezes eu fico assim semanas voltando na mesma poesia. Eu gosto bastante desse hábito e ele faz com que o meu dia comece um pouquinho mais doce. O resto da minha estante é dividido por nichos. Então tem a parte da literatura brasileira, tem a parte em que eu coloquei todas as minhas escritoras mulheres que eu tenho aqui em casa, o que me surpreende muito porque é um trecho muito pequeno. Se eu não me engano, são só 3 espaços de todas as estantes e isso é realmente assustador, porque ainda hoje o maior número de publicações está concentrado em autoria de homens. Isso é algo que a gente tem que refletir. Por mais que a gente se esforce em conhecer novas mulheres, elas ainda têm muita dificuldade de entrar no mercado editorial. O meu gênero preferido é ficção científica. Inclusive, se vocês tiverem indicações de livros que marcaram a vida de vocês, deixem aí nos comentários, porque eu vou amar correr atrás desses títulos. Gosto também de livros com temática social, porque eles, assim, me perturbam. Então quanto mais o livro perturba, mais movimentado a gente se sente. Tem livros que deixam a gente assim com vontade, né, de sair na rua e parar todas as pessoas e falar: você leu esse livro? Quer sentar aqui um pouquinho? Eu te espero. Aí a gente conversa depois, não sei, eu tenho essa sensação às vezes. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes para não ficar tão longo, porque eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre alguns livros que foram decisivos para minha formação como leitora. O primeiro deles é esse daqui da Agatha Christie, A Noite das Bruxas. Eu optei para trazer para vocês porque esse foi o livro que eu mais reli em toda a minha vida. Eu acho que eu li esse livro mais de 5 vezes. Não existia essa abundância de livros, de comprar 10 livros de uma vez. A gente comprava pouquíssimos livros quando comprava, porque o hábito da biblioteca ele era muito mais recorrente. Muitas vezes quando eu ia viajar com a minha família era esse livro que eu levava. E é um livro de literatura policial. Então mesmo assim eu permanecia lendo esse livro e fingindo que eu não sabia o fim para continuar me surpreendendo. Toda releitura, para mim, não é assim uma perda de tempo, porque a releitura é uma forma de prestar atenção em coisas que na primeira leitura a gente não se ateve. Esse foi um dos primeiros livrinhos aqui em casa a ficar com as páginas amarelas. Sempre quando eu olho ele, vem várias lembranças na minha cabeça e é um livro que eu vou guardar sempre com muito, muito carinho. Agatha Christie foi responsável então por me introduzir nesse mundo da literatura policial e aí eu fui atrás de outros escritores e, lógico, caí no Sherlock Holmes. Os livros do Sherlock Holmes eu li a maior parte da biblioteca. Só que eu lembro até hoje que no meu aniversário de 14 anos, a minha irmã comprou essa edição assim primorosa, que tem toda a obra do Sherlock Holmes. Ela até fez uma dedicatória lindíssima aqui, a letra dela é maravilhosa. O livro é gigantesco e eu fiquei também por muito tempo perto desse livrinho, revisitando as histórias que eu tinha lido na biblioteca. Minha irmã me fez muito feliz e eu lembro que ela fez um caça ao tesouro. Ela me enganou com várias pistas, ela embrulhou um CD falso, ela fez várias artimanhas e no fim era esse livro. Eu quase morri, gente, sério. Aos 14 anos foi assim, fortes emoções, ela tava me preparando pra vida. Outro livro que eu li recentemente, mas faz muito parte de uma história da adolescência, foi o Desventuras em Série. Ele se relaciona
relaciona muito com a minha história porque eu queria ler esse livro faz muitos anos. Só que também na época era muito difícil de encontrar a coleção completa e na minha biblioteca os volumes estavam faltando. Eu lembro que eu fui na casa de uma amiga minha e ela tinha a coleção inteira. Eu pedi pra ela se eu poderia ver a coleção, eu ficava olhando aqueles livros. Eu tinha super vergonha de pedir emprestado pra ela porque eu achava aquilo assim um tesouro que ninguém poderia colocar a mão. E agora a companhia relançou, tá muito mais fácil de encontrar esses livrinhos. Então, gente, foi assim uma realização entrar na livraria e comprar o primeiro volume do Desventuras em Série. Eu parecia uma criança passando no caixa, assim, moça, é esse. Ela tá assim na minha cara, por que você tá me olhando desse jeito? Ela não entendeu o laço afetivo que tava rolando ali naquele momento. Outro livro que me marcou muito foi o Admirável Mundo Novo, nessa ediçãozinha aqui, que também é um dos livros da minha estante que está com a página amarela. Como eu disse, eu gosto demais de ler ficção científica, então foi o meu primeiro contato. Eu li quando eu tinha também uns 14 aninhos e foi assim uma bomba na cabeça. Eu fiquei apaixonada pela história. As edições novas desse livro estão maravilhosas, eu quero reler, só não sei se eu releria aqui ou na edição nova pra poder conservar um pouquinho. Daí, gente, eu lembro que eu entrei no colegial e eu, passando numa banca, eu vi que estava vendendo esse livro aqui, o Drácula, na edição da LPM. E eu fiquei super interessada, comprei, comecei a ler no mesmo dia. Eu não conseguia fazer mais nada, eu lia nos intervalos da aula, eu estudava um pouquinho, começava a ler. Eu amei Drácula. Dá pra perceber como esse livro influenciou diversos elementos na nossa cultura. Várias obras, vários filmes, várias séries se inspiraram. Muito legal. Pra quem não leu, leiam Drácula, vale muito a pena. E é outro livrinho também que as páginas estão ficando amarelinhas. E ai, meu Deus, quanta história vivida do lado desse livro. E por fim, nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre esse livrinho aqui, que é o Mário Quintana de Bolso. Esse foi um dos primeiros poetas que eu comecei a ler oficialmente, de partir do meu interesse, comprar um livro, e eu fiquei anos só nesse livrinho, tanto que ele tá todo marcado, aqui dentro também tem várias marcações. Até hoje é um dos meus poetas preferidos, ele tem uma delicadeza pra falar dos sentimentos mais simples, que é delicioso. Bom, pessoal, então é isso, essa foi a primeira parte. O segundo vídeo sai na semana que vem com outros livros e outros escritores que também marcaram a minha trajetória. Espero que vocês tenham gostado, a gente ainda conversa mais. Um grande beijo e até a próxima!